disso seja privado. Assim, automaticamente, a lei tende a eliminar os abusos. O hábito de viver sem fadiga fabrica ineptos para a luta, destrói sua capacidade de resistência, enfraquece-os e torna-os vulneráveis ao mínimo ataque. Ao contrário, viver afadigado sem recursos, torna o homem apto à vida difícil, faz adquirir capacidades de luta e resistência, reforça-o contra os ataques. A vida é um jogo contínuo, e a fácil vitória cria a inconsciência que impele a enriquecer, tornando-nos imprudentes e levando-nos à derrota. Os obstáculos, entretanto, criam a consciência das dificuldades, tornam-nos prudentes e mais preparados para a vitória. Aquilo que se apresenta como uma cômoda ajuda para a vida faz perder as qualidades preciosas para a sobrevivência, enquanto o que parece entravá-la leva a adquirir aqueles atributos. Logo, é desvantajoso, o que parece vantagem, e lucro o que parece prejuízo. No fundo, o que domina é uma justiça superior, contra a qual o homem nada pode. Aquele que goza o que não mereceu, desvaloriza-se e se destrói. Quem se esforça por merecer valoriza-se e se constrói. Por isso, ninguém é tão desgraçado e voltado à pobreza como os que nasceram ricos, parecendo os mais afortunados e, portanto, invejados. Considerando o fenômeno em escala social, vemos que a tendência da classe dominante é fixar para sempre a sua posição em forma hereditária, apoiada pela adesão da classe eclesiástica e protegida pelas leis do Estado. Esta foi a história da aristocracia francesa, russa e chinesa até as respectivas revoluções. Mas, justamente por causa dessas leis, exatamente quando se julga ter levado o sistema ao máximo de perfeição, ele se desfaz pela reação que surge do lado oposto. Precisamente, quando tudo parece definitivamente ajustado, então, que tudo desmorona, porque as aristocracias perderam as suas virtudes de luta e assim caíram como fácil presa de quem as conquistou por se ter encontrado em opostas condições de vida. Até a queda das aristocracias e o triunfo das revoluções são devidos aos equilíbrios da lei. Assim se explica como as aristocracias tardam a desmoronar-se, dado que certo lapso de tempo é necessário para que elas, corrompendo-se no ócio, percam as qualidades de defesa, e, do lado contrário, as classes pobres, no estado de opressão, carregando-se de revolta e desenvolvendo a mente, adquiram poder de decisão e a capacidade necessária para realizar o esforço da reação. Eis que o período de tempo dos sistemas de opressão depende da duração da inépcia dos submetidos que se vão rebelar. Isto porque na vida, cada posição deve corresponder, rigorosamente, aos efeitos e valores que a justifiquem, e quando estes faltam ela se perde e cai na situação oposta, obrigando-a a desenvolvê-los. Se os dominadores gozam vantagens, porque estão vivenciando o que conquistaram como um esforço precedente, eles perdem quando aquele esforço não continua, ou foi consumado seu resultado. E justo, portanto, que eles aproveitem, enquanto têm o poder nas mãos. Por outro lado, é também justo que os fazedores das revoluções, quando se tornam poderosos, gozem por sua vez, assim como é legítimo que os servos permaneçam tais, enquanto não adquirirem a capacidade e a força necessárias para se tornarem patrões. Estes, com o seu exemplo, ensinam aqueles que estão atentos a observá-los, ansiosos por aprender com eles e imitá-los. Ora, os mestres da injustiça, julgando ser astuciosos ao pretender realizar o seu próprio interesse, na realidade funcionam como mestres de justiça, oferecendo vantagens aos que eles julgam estar desfrutando. E através da luta e compensação entre as várias injustiças que a lei atinge a justiça. Desse modo, permitindo que, reciprocamente, se corrijam os egocentrismos rivais, alcança-se entre inimigos um funcionamento coletivo centímetros colaboração. Com este processo eles realizam todos juntos o trabalho mais importante, evoluir.
As aristocracias caminham à frente gozando o fruto do esforço realizado e, por fim, se cansam no bem-estar e descem. Entretanto, descobriram e, sem querer, ensinaram um tipo de vida mais adiantado aos atrasados. Estes exaltam, enriquecem e depois, imitando, avançam um trecho, mesmo que depois parem e decaiam. Assim, as ondas, a humanidade toda progride, fazendo cada um a sua parte. As aristocracias, no entanto, não descem ao nível do qual partiram ao iniciarem a subida, mas a um plano um pouco mais alto. Nisto consiste o progresso, o verdadeiro fruto de todo este trabalho. Somente poucos indivíduos isolados não se esgotam no bem-estar, descendo tanto, porque os utilizam para trabalhar e desenvolver em outro terreno, no plano espiritual, em lugar de esbanjá-lo nos prazeres. Poder-se-ia perguntar, como é possível que os inferiores mais fortes em números, podem permanecer por tão longo tempo subordinados a uma classe de dominadores mais exígua que a deles? Isto se explica onde e quando as massas, ainda que numericamente mais fortes, são mais débeis, biologicamente menos evoluídas. Ser evolutivamente mais avançado constitui uma força que dá direito à vitória sobre os mais atrasados. Uma grande massa de indivíduos com ausência de valores, pode menos do que uma pequena massa poderosa. E é assim que um pastor pode dominar um rebanho inteiro. Mesmo ao nível de luta egoísta no plano animal, os vencedores superam, como valores biológicos, as massas que carecem deles e, portanto, podem dominá-las, porque elas são, evolutivamente, mais atrasadas. Mas em que consiste esta sua inferioridade, se não se pode negar que o primitivo seja um lutador forte e agressivo? É preciso ver de que forma e com que métodos ele usa essa força. Ele é egocêntrico, indisciplinado, desorganizado, anti-unitário. Está em luta contra todos. Encontra-se isolado no oceano feito de guerra e de caos, sem um palmo de terra onde apoiar os seus pés com segurança. Isto torna débil aquela sua forca. Ele possui a potência dos números, mas não a inteligência para saber utilizá-la como uma ação unida e convergente. Enquanto os elementos de tipo mais evoluídos se dispõem, organicamente, integrados numa engrenagem, cooperando para uma finalidade única, os outros são dispersivos e gastam a sua força em atritos e em rivalidades individuais. A classe dirigente, apesar de ser da mesma raça, pelo menos se mantém unida por espírito de grupo, o que a torna mais resistente na luta. Isso lhe permite dominar as massas enfraquecidas pela sua íntima desagregação. O que as vence é o fato de que ao seu nível a força se apresenta dividida contra si própria. Não é surpresa, portanto, que ela seja abundante e violenta quando é dividida. Ela não pode produzir coisa alguma e se dispersa fragmentada em 1000 grupos rivais. A sua verdadeira potência estaria em saber inteligentemente organizar-se, evitando os atritos do separatismo excessivo, para somar os esforços de todos os elementos em direção convergente, em vez de se anularem reciprocamente com os seus antagonismos em sentido divergente. Mas, para chegar a isso, necessário certa inteligência, certa consciência coletiva e espírito unitário que as massas ainda não possuem, porque essas qualidades aparecem somente em estágio evolutivo mais avançado. Tal sistema biologicamente mais atrasado encontra-se em posição de desvantagem perante a economia utilitária da vida. E por isso fica vencido pelo outro sistema, evolutivamente superior, porque mais unitário, representando maior valor biológico. É por isto que em tal sistema a vida dá o direito de vencer. O outro método é formado de rivalidades, e a sua própria natureza faz com que o seu trabalho seja destrutivo. O método unitário, pelo contrário, é feito de colaboração, significa a soma de energias em vez de subtração, e a sua própria natureza faz com que o seu trabalho seja construtivo. O futuro da humanidade será representado pelo estado orgânico, este será de nível superior, para onde ela caminha evolutivamente.
Essa unificação representa uma potência de coesão, de resistência e, com isso, uma superioridade de método na luta e maior garantia de sobrevivência. O primeiro procedimento não produz bens, mas guerra, uma seleção de seres fortes e violentos que sabem somente matar. Desse modo, não se pode obter senão a luta infernal do involuído. Com o progresso, mais útil do que a forma física, ou a coragem do guerreiro, a inteligência, a organização, a técnica. Isto está se verificando nas guerras modernas, onde o valor militar impossível está reduzido a zero perante a potência calculada das máquinas dirigidas pela mente do homem. Haver substituído este novo método de luta à velha ferocidade sanguinária já representa um certo progresso. Outro passo será dado quando força e astúcia, que hoje se usam em sentido destrutivo, isto é, ao negativo, forem utilizadas construtivamente, ou seja, ao positivo. Não basta a força. Se quiser construir com estabilidade, é necessário que os elementos que esta força quer unir sejam amalgamados e mantidos juntos pela potência de coesão de outra força igualmente potente, que se chama justiça. Quando o homem for mais evoluído, conseguirá entender que sem ela as construções não resistem e desmoronam, como costuma acontecer no mundo atual. O fato de que as massas até ontem eram incapazes de se fazerem valer é demonstrado pela sua atitude perante as classes dominantes. Elas não se organizavam em busca dos seus direitos, mas cada indivíduo procurava sozinho subir por sua conta, arrastando-se aos pés dos mais poderosos e, assim, infiltrar-se no reino deles. Faltava uma consciência de classe, necessária para saber organizar-se. Faltava um sentido de cooperação, indispensável para poder unir-se. Assim, isoladamente emergindo de baixo, somente poucos, os mais evoluídos, podiam chegar à altura dos dominadores, enquanto as massas permaneciam dominadas. Mas não podia suceder de outra maneira, pois, aquilo que é evolutivamente superior é mais potente e, naturalmente, domina o que lhe é inferior. Isto porque o primeiro é positivo perante o segundo, que, em relação a ele, é negativo. Sendo ele mais avançado na hierarquia e, assim, mais próximo do centro, funciona como polo de atração para os menos evoluídos, que se encontram em posição periférica, e por isso ficam-lhe submetidos. A lei geral é tanto mais visível quanto maior a diferença de nível indivíduo de um plano evolutivo inferior é, pela própria ignorância e capacidade intelectiva, excluído da compreensão dos acontecimentos num ambiente superior. Este permanece fechado para ele, não porque as portas de ingresso estejam cerradas e, sim, porque aquele plano é inacessível. Não obstante ser ali a vida mais feliz, ele não sabe conceber em que consiste tal felicidade. Não saberia usá-la, nem gozá-la, como aconteceria a um macaco retirado da floresta e instalado dentro de um apartamento luxuoso. E fácil admitir que os diabos não seriam capazes de sair do seu ambiente infernal mesmo que se lhes abrissem as portas do paraíso, como um peixe não pode desejar sair do seu habitat, a água, para o qual foi feito, a fim de aventurar-se no ar, onde certamente morreria. Para poder voar é necessário primeiro transformar-se em pássaro. Assim os evoluídos ficam no seu inferno e não se apercebem da existência do paraíso, pelo menos enquanto forem atrasados. Essas posições, no entanto, não são fixas, mas em contínuo movimento, este acompanhando o valor de quem o vai conquistando. Aquele que se encontra embaixo está sujeito a uma escola contínua para amadurecê-lo, até que um dia, uma vez realizada tal maturação, ela o torna apto a subir. Como se vê, o ser vive dentro de uma rede de leis, sendo necessário aprender a conhecê-las, se não desejar sofrer. Rede de leis significa malha de reações e sanções. O ser se encontra ali dentro, livre e ignorante. A cada erro paga com o sofrimento,
Mas sofrendo aprende e, aprendendo, erra e sofre menos, ao mesmo tempo que, evoluindo, aprende também a saber usar e gozar de alegrias mais verdadeiras e menos traiçoeiras. As consequências de tais equilíbrios no terreno prático mostram que cada prazer somente se pode obter na justa medida estabelecida por aquelas leis. É inútil, portanto, tentar forçar a máquina do prazer, como o homem na sua ignorância julga ser possível. A satisfação só recompensa uma função quando esta é praticada dentro dos limites estabelecidos pela finalidade que ela se propõe alcançar. Se estes são ultrapassados, as leis avisam que se cometeu um erro, invertendo sempre mais a alegria em dor. E inútil, portanto, insistir artificialmente na procura do prazer, porque os efeitos são decrescentes, até se inverterem em sofrimento. Moral: tudo é equilibrado, nada se rouba, tudo é merecido e estabelecido em dadas proporções que ninguém pode violar. Se pretender demais, terminar-se-á por obter o oposto do que se procura. O ser é livre e pode tentar qualquer excesso. Mas a reação reequilibradora por parte de tais leis está sempre pronta a intervir para colocar cada coisa no seu lugar, naturalmente à custa de quem cometeu erros. Se quiser gozar, será necessário procurar a alegria somente na medida estabelecida. O método utilitário para obter a máxima satisfação possível, ou o maior rendimento em termos de prazer, isto é, de maior vantagem e menor dano, em manter as proporções entre o prazer e o esforço feito para obtê-lo em função da necessidade que daquele prazer decorre para realizar um bom trabalho. Assim acontece com o sexo, com a gula, com o orgulho, com a riqueza e com o poder. A negação completa é defeito, como é o abuso, mas ela se explica como reação a este, para compensá-lo com o seu oposto. A vida não se transforma numa penitenciária, mas pode ser também gozada nos limites estabelecidos nela a satisfação das suas necessidades, e tudo isso não termina em si mesmo apenas como sabedoria para melhor gozar a vida, mas existe em função da finalidade suprema desta, evoluir. Isto não significa que para ascender seja preciso um masoquismo martirizante. O trabalho da sese é já bastante grave por si só. Portanto, é saudável a renúncia que ajuda a superação, não a que oprima, impedindo-a. Mas a uma renúncia decidida e enérgica pode ser conveniente para quem se cedeu, sempre como correção do abuso precedente. Em tal caso, que é comum, isto pode ser necessário, mas como corretivo, para restabelecer o equilíbrio. Na Idade Média se praticavam excessos de ambos os lados, vida dissoluta e renúncia absoluta, insaciabilidade e abstinência, ferocidade e santidade. A virtude está em usar tudo com medida e desprendimento, com a finalidade de viver, e existir com o objetivo de evoluir. O vício está no fato de se usar tudo sem medida, com avidez, para gozar e, assim, evoluir. O erro está em fazer de um meio um fim. Tratando-se de um emborcamento, é natural que ele não possa produzir senão resultados invertidos, isto é, sofrimento. A evolução é dura necessidade, mas é também uma arte que, se soubermos exercitá-la, pode dar resultados mais facilmente e, com menos esforço, produzir mais rápidas vantagens, menos dor. Mas o homem comum está bem longe de conhecê-la e, portanto, de praticá-la. Deverá, assim, realizar a sua própria evolução de forma não inteligente, caminhando dentro do mar de leis no qual está imerso, não funcionando regularmente como uma máquina bem lubrificada, mas cometendo erros a cada passo e depois obrigado a sofrer para corrigi-los, guiado pela força dos golpes das reações da lei. 7. Sinais dos tempos. Por mais que o homem procure fazer da sua vontade a lei das coisas, ele não pode deixar de chocar-se com a lei delas próprias. Esta impõe as normas constrangendo-o a obedecer, não obstante proclamar-se livre. Fica prisioneiro nas malhas de uma disciplina que não pode violar sem cair num estado de desagregação que o golpeia, infligindo-lhe dano.
Este fenômeno é tanto mais evidente quanto mais se intensifica a vida social, porque se torna cada vez mais função coletiva em posição de organicidade. Vemo-lo acentuar-se nas grandes cidades, onde só o fato de existir uma aglomeração urbana faz surgir problemas antigamente desconhecidos. Esse estado de convivência bastante compacto vai implicar certamente em limitarão de liberdade individual, bem como a necessidade de ordem e de disciplina. Vejamos isso de modo mais evidente no caso simples da circulação nas estradas. A contínua produção mundial de automóveis, a qual não corresponde uma proporcionada ampliação de estradas para recebê-la, tende a gerar sempre maior congestionamento de tráfego, porque absorve e restringe sempre mais o espaço disponível para cada indivíduo, que hoje não ocupa mais o lugar de uma pessoa a pé, mas de um veículo veloz. Assim, no fim, torna-se inútil possuir rápidos meios de locomoção, quando os imobiliza a dificuldade de circular. Da mesma forma empilham-se, uns sobre os outros, novos tipos de casas, não mais sobre terreno próprio, nem sequer residências geminadas, mas comprimidas, não apenas lateralmente, mas também, verticalmente, nos arranha-céus, com muitos serviços em comum. Em virtude deste imprevisto impulso em direção à organicidade, produzido pela técnica e pelos novos tempos, o homem é constrangido a adotar novo tipo de vida, a descobrir e observar leis que lhe eram desconhecidas, aprendendo a comportar-se de acordo com as suas exigências. Isto é verdade também no campo moral, ainda que o homem não saiba ver até esse ponto. Saber distribuir os meios econômicos, como os direitos e os deveres de cada um nas relações sociais, é uma arte tão necessária quanto saber repartir o espaço na circulação das estradas, ou as normas de convivência entre os apartamentos de um arranha-céu, sem que um elemento se choque com o outro. Independentemente de qualquer programa político, a tendência ao coletivismo é hoje fenômeno universal. Esta nova posição da humanidade em forma de sociedade orgânica não é problema de democracia ou comunismo, mas biológico, e corresponde a uma fase de amadurecimento evolutivo a qual toda a sociedade humana está atravessando, em todos os pontos do globo. A cisão entre o que parece ser dois opostos, democracia e comunismo, é devida só ao fato de que eles representam os dois extremos do mesmo problema. São como os dois polos do mesmo planeta. A futura organicidade nascerá no seu equador, ponto intermediário que os une, onde os dois opostos se reencontraram depois de haver abandonado cada um os próprios defeitos como excessos, para se equilibrarem na justa medida, compensando-os e corrigindo-os com as virtudes assimiladas. O equilíbrio da justiça social hoje não existe nem num polo, nem no outro. Inclusive onde o indivíduo, em nome da liberdade, pode legalmente apropriar-se daquilo que não é fruto do seu trabalho, formando grandes riquezas, ainda que possa acumular e gastar, de qualquer modo. A justiça social não existe tampouco onde, em nome do bem coletivo, se tolhe ao indivíduo toda a livre iniciativa, nem onde se lhe retira o prêmio da posse que o estimule ao trabalho, de modo a transformá-lo num robô sujeito à grande máquina do Estado. Nesses dois polos cada um mostra as próprias virtudes, gabando-se dos dois e com eles escondendo os próprios defeitos. Se se colocar como ética absoluta a liberdade, não se alcançará o bem comum. Se se puser no absoluto este último, não se atingirá a primeira. O erro está no exclusivismo que em ambos os casos sacrifica tanto a liberdade quanto a justiça social que deveriam se completar, e não separar-se. É inútil, portanto, aplicar sistemas diversos, utilizando o mesmo princípio da unilateralidade, dado que o biotipo humano é o mesmo em ambos os lados, substancialmente, com métodos idênticos. No exclusivismo está a raiz de todos os males. A propriedade é ainda um fato sádio e necessário ao homem no seu nível atual, embora esteja pronto a fazer mau uso dela. E, então, aí surge o comunismo, que, para o corrigir,
a destrói. Disciplina e justiça econômica são outro fato salutar também necessário numa sociedade civil, ainda que o homem esteja sempre pronto a fazer delas mau uso com o escravagismo policial dos estados totalitários. Por isso, aí estão as democracias, que para corrigi-lo querem a liberdade. De um lado, goza-se da liberdade, mas com o perigo de desordem, conduzindo ao abuso. Do outro, usufrui-se da ordem, mas com o perigo de que o peso da disciplina paralise no homem, que deseja ser livre, o impulso ao trabalho e produção. Em ambos os casos, falta, do mesmo modo, o indivíduo equilibrado e consciente. No primeiro caso, para fazer bom uso da propriedade e liberdade, sem excesso de egoísmo. No segundo, para possuir um sentido unitário coletivo que o faça renunciar ao seu individualismo separatista. E, quando falta equilíbrio e autodisciplina, quando está em falta o homem maduro adaptado, não existe o sistema político que tenha o poder mágico de somente com a aplicação de um método, transformá-lo em novo tipo biológico que saiba comportar-se com inteligência. A evolução é lenta. Vivemos, no entanto, em fase de transição de um nível evolutivo para outro. Os dois polos se chocarão, para se destruírem reciprocamente e, assim, cada um deles não dominar sozinho o planeta. Mas isto será útil fusão de ambos, necessária à vida que deseja criar novo tipo de sociedade, isto é, uma humanidade no estado orgânico unitário. Não queremos aqui observar o que divide o mundo, mas o que há de comum nas partes opostas, porque nessa aproximação consiste o seu futuro. Existe um mesmo processo de transformação no Oriente como no Ocidente, ou a mudança em dado sentido que abrange tudo e todos, incluindo as coisas que parecem muito distantes umas das outras. Por toda parte a técnica tende a fazer do indivíduo um átomo econômico automatizado, que desaparece como unidade nos grandes planejamentos de trabalho e produção. A vida reduz-se a um método racional para satisfazer todas as necessidades, sem outra meta. A hipertrofia do progresso técnico produziu o enfraquecer do desenvolvimento espiritual. Tanto no capitalismo, como no comunismo, o homem está se tornando, como trabalhador, em simples instrumento de produção e, como consumidor, em máquina de consumo. Ele é considerado uma mercadoria racionalmente calculada, seja como produtor, seja como consumidor, em ambos os casos estudado e manipulado pelo psicólogo. Integrado nesta máquina como engrenagem sua, o homem fica seu prisioneiro, com todos os seus desejos satisfeitos, mas constrangido não só a trabalhar para produzir, mas também a receber e consumir toda esta produção, se não quiser ficar sepultado debaixo dela. Assim, a vida gira em torno de si mesma, é vivida apenas no presente, sem nenhuma razão que a justifique e valorize perante metas mais altas, em função das quais nos deveríamos preparar para alcançá-las num futuro mais longínquo. Perante tal utilitarismo imediatista, até as religiões, como qualquer espiritualidade, tornam-se inúteis. Sem um ideal e uma fé que iluminem o caminho da vida, abrindo-a em direção a mais vastos horizontes, ela reduz-se a um simples instante sem significado que aparece encerrado entre o nascimento e a morte, isto é, entre dois abismos de tempo desconhecidos. Corremos para ganhar tempo e depois para desperdiçá-lo, para trabalhar e depois para nos distrairmos, para produzir e depois para consumir, para ganhar dinheiro e depois para gastá-lo. Com isso privamos o espírito, que constitui o íntimo de nossa personalidade, do alimento que lhe é mais vital. Colocados assim neste vazio, procuramos atordoar-nos com a corrida, julgando que velocidade e barulho constituam vida, enquanto não são mais do que agitação de superfície. A evolução conduz à conquista de novas qualidades, um setor de cada vez. É natural, portanto, que o progresso numa determinada direção anule o que foi realizado em outra. A vida não pode proceder à criação de demasiadas coisas e avançar por diversas estradas ao mesmo tempo.
Assim, quando tudo se torna ciência, técnica, trabalho, produção, industrialização e mercado, as qualidades espirituais tendem a atrofiar-se. Hoje o homem especializou-se na conquista daquele tipo de valores, mas, obedecendo à mesma lei, assistirá à reação representada por uma espiritualização em um plano racional e científico mais positivo e aceitável do que o fideístico atual. Mas a presente fase significa já um passo à frente e corrige os defeitos e pecados do século XIX. Eram eles os seguintes: 1. O autoritarismo com o abuso do egocêntrico, pelo qual quem chegava ao comando se reservava o direito de dominar os seus semelhantes. Daí a autoridade do homem sobre a mulher, dos pais sobre os filhos, do clero sobre as consciências, dos patrões sobre os empregados, dos estados sobre suas colônias, etc. 2. O egoísmo da posse de minha propriedade, exclusivamente reservada para mim. 3. A desigualdade para com os outros. Nascia-se e vivia-se, contra os preceitos cristãos, em posições diversas, de favorecidos ou desfavorecidos, de soberba ou miséria, tudo isso fixado por leis civis e religiosas e transmitido por herança, com a pretensão de durar eternamente. 4. A exploração do trabalho alheio para prover as próprias necessidades. Essas culpas estão, hoje, diminuindo, quando controladas e limitadas em cada um dos 4 pontos examinados. Assim, advém uma mudança radical do modo de viver e do tipo de relações sociais. Afasta-se aquela estrutura baseada no individualismo, assente sobre a injustiça do domínio do mais forte, vencedor do mais fraco na luta pela vida, com o direito de abusar, para substituir tudo isso pelo sistema da justiça social. Ao método do separatismo baseado no egoísmo, que leva ao triunfo de poucos, sucede outro unitário, que leva à coletivização. Deste modo, indo ao encontro dos vencidos, a evolução se apressa a superar a lei animal da luta que recompensa o forte e esmaga o fraco. Ela alarga o círculo da sua zona de atividade, apossando-se agora dos que primeiramente se encontravam mais embaixo, inertes, esperando o despertar. Acontece que, suprimidos aqueles vícios do século XIX e evitados os respectivos males, aparecem os do século XX. O perigo do primeiro era tornarmos-nos escravos, o atual é convertermos-nos em robôs. Assim a evolução ascende, corrigindo um defeito e subitamente oferecendo outro, mais avançado, para corrigi-lo depois. Vemos que, na atual fase de transição, antes que se fixe o novo, ainda resistem os instintos velhos, porque a ciência está transformando o mundo pelo lado exterior, sem que o homem tenha tido tempo de, paralelamente, mudar interiormente. Explicam-se, assim, algumas posições contraditórias, próprias de todas as fases de transição. Até há pouco tempo, o tipo mais adaptado à sobrevivência era o primitivo forte, corajoso, astuto, conquistador. Isto porque era necessário vencer isoladamente em um ambiente inimigo. Este era o tipo admirado e premiado. Hoje o ambiente não é mais um terreno a ser conquistado, cheio de inimigos, a matar, mas é o vizinho igual a nós, e mesmo que não se ame, como aconselha o Evangelho, com ele se deve entrar em acordo, a fim de não se viver em regime de guerra e destruição recíproca. A vida moderna leva-nos cada vez mais a viver comprimidos na cidade. E, quanto mais se vive juntos uns dos outros, tanto mais se reconhece a necessidade de deixar viver o próximo, para que também ele nos deixe viver. Desse modo, nasce a força um estado de disciplina tanto mais rígido, quanto mais a vida se torna coletiva e complexa, como é a tendência moderna. Ainda que nos queiramos proclamar livres, caminhemos todos necessariamente para uma ordem social cada vez mais compacta. Então, surgem leis de convivência, às quais somos constrangidos a obedecer, e que são próprias do mais alto nível evolutivo,
no qual o homem se prepara para entrar. As guerras não se fazem somente com a coragem física, mas com inteligência e organização econômica e técnica. O herói de antigamente hoje não seria mais o tipo adaptado para vencer numa luta, porque esta se faz de forma totalmente diversa. Matar individualmente não serve mais para coisa alguma. Isso constitui apenas um delito, doravante inútil resíduo de instintos atávicos que nasceram quando era necessário matar para sobreviver. Hoje se procura desafogar tais impulsos agressivos, por falta de outros mais evoluídos, através de competições desportivas, de aventuras arriscadas dos romances policiais, das crônicas de delitos e outros equivalentes materiais e mentais com os quais se possam satisfazer os instintos bélicos e sanguinários elaborados no passado. Procura-se, assim, limitar o desabafo ao plano emocional, até que consigamos desabituar-nos desta forma mental. Este fenômeno faz parte de um processo de coordenação dos elementos que se chocavam entre si no caos do a fim de levá-los, progressivamente, para um estado de ordem dentro da lei, próprio do caminha-se, assim, de um regime de rivalidade, guerra e injustiça para outro de colaboração, paz e justiça. Hoje a força bruta já parece limitada, e, mais tarde, será a vez de circunscrever também a astúcia. Trata-se de uma disciplina, como a do trânsito, também necessária para uma mais rápida e segura circulação mental no seio de uma sociedade civilizada. Será do interesse de todos que isso aconteça, porque invadir o recinto da liberdade dos outros em um mundo organizado será furto de espaço vital em prejuízo de cada um. Dessa forma, está se formando, progressivamente, uma consciência coletiva contra tais atentados. Assim está se sucedendo em nossos tempos. Um salto para a frente quer dizer evoluir para novos estados de unificação coletiva e orgânica, na qual vai aparecendo mais evidente a ordem da lei. Tal organicidade significa um tipo de vida mais complexo e completo. Para isso a humanidade está laboriosamente se preparando. O movimento neste sentido se está iniciando hoje na forma de um nivelamento igualitário destrutivo das diferenças individuais das diversas personalidades, para fundi-las na uniformidade cinzenta do produto feito em série. Ora, se para o indivíduo pode ser mais cômodo e protetor assemelhar-se aos outros misturando-se na corrente, tal homogeneização, que reduz todos ao mesmo tipo monotonamente repetido, não é ainda o estado orgânico ao qual tende a evolução. Este, ao contrário, não consiste em sufocar e fazer desaparecer a personalidade, mas em desenvolvê-la e acentuá-la, para depois coordená-la com todas as outras, fundindo-se em seguida, para formar um corpo coletivo. O movimento atual terminará assim acabando por tomar uma forma diversa daquela com que ele hoje se está iniciando. Tal processo evolutivo não consiste em suprimir as diferenças, mas em colocá-las de tal modo que colaborem entre si. Logo, a especialização não prejudica, antes favorece o fenômeno, porque não afasta e, sim, avizinha e acaba não dividindo, mas unindo. Esta união não é, porém, do tipo representado pelo grupo formado da soma de elementos homogêneos, mas de outro tipo, constituído por indivíduos diferentes, engrenados num conjunto, para realizar um trabalho coletivo, em que cada um, conforme as suas respectivas capacidades, traz a sua contribuição em função das oferecidas pelos componentes do grupo. Eis a posição de organicidade a ser alcançada pela futura humanidade, isto é, a situação das diversas engrenagens de uma máquina para cujo funcionamento todos eles colaboram, precisamente porque são diferentes. Não se trata de um aglomerado de elementos, porém da sua função em uma unidade coletiva. O esforço para dar este salto evolutivo manifesta-se hoje com um confuso desejo de renovação. É natural que as suas primeiras manifestações sejam desordenadas,
dirigidas mais para destruir as coisas velhas das quais se conhecem os defeitos e de que se está saturado do que a construir o novo que ainda se ignora. Disse que o mundo hoje é pior. Mas isso é apenas porque o defeito agora é visível, enquanto antigamente estava encoberto. No entanto, assim se varre melhor a casa do que quando a imundícia estava escondida e a casa parecia limpa. A função da nova geração é fazer limpeza. O mundo está cansado de truques camuflados de verdade e quer ver a realidade, qualquer que seja, nua e crua como deve ser. Os jovens puseram-se a varrer a casa, limpando-a precipitadamente e, assim, destruindo também o que é bom e belo. Mas, se é agradável ter tudo asseado, acontece que se jogam fora também as belas e boas coisas quando não estão limpas. Recomeça-se desde a primeira fase. E existe tudo para refazer. Feito o vazio, outras gerações deverão pôr-se a trabalhar para construir no terreno desimpedido. O nosso trabalho é mostrar nestes escritos o que se poderá fazer, quando se tratar de reedificar. Uma das inovações em que se baseia essa reconstrução consiste em substituir o princípio de autoridade, segundo o qual quem comanda se interessa, em primeiro lugar, em submeter seus dependentes para conservar o poder, pelo da inteligência, que implica pensamento e consciência, para se chegar à compreensão e cooperação. Em resumo, trata-se de passar do estado de luta separatista ao orgânico colaboracionista. Isto em todos os campos da estrutura social onde haja quem comande e aquele que obedeça, na luta de classes, na política, no trabalho, na economia, na educação, na religião. Enfim, procurar o entendimento, reconhecendo as recíprocas necessidades e, assim, entrar em acordo para satisfazê-las melhor, o que não se pode fazer lutando para se esmagar mutuamente. O progresso consiste em substituir este outro método pelo velho. Hoje o espírito de luta invade tudo. Quem comanda peleja para manter a sua posição. Quem depende se esforça para libertar-se de tal estado de sujeição. A luta é entre ricos e pobres, entre governantes e povos, entre patrões e empregados nas organizações de trabalho e produção, entre educadores, sejam eles professores, moralistas ou progenitores, e os seus discípulos, entre a autoridade religiosa e os seus fiéis, etc. Sempre luta em cada campo. Ora, o novo homem, mais inteligente, acabará por compreender que a opressão excita reações às quais depois terá de resistir. O tempo e trabalho desperdiçados para litigar e as energias gastas neste atrito significam diminuição de riqueza, bem-estar, harmonia, educação e progresso moral e espiritual. Esta é a grande transformação que a humanidade deverá iniciar neste final de século para preparar-se a pô-la em prática, plenamente, no próximo milênio. Condenado, pelo menos entre os indivíduos, o uso da força, antigamente base do direito, continua a sê-lo no campo internacional. Desta fase atual, que já é um progresso perante o estado primitivo de pura violência, a humanidade passará a outra ainda mais avançada, na qual a mente será usada para fins mais altos que não sejam conquistar vantagens tecendo enganos e mentiras em prejuízo do próximo, o que significa usurpação, sem nada ter de equidade. Então, a inteligência será usada menos estupidamente, de forma mais rendosa, para resolver o problema do conhecimento e os de nossa existência, a fim de vivê-la de modo menos doloroso e mais proveitoso do que o atual. Será, no entanto, necessário acabar com o sistema de pensar somente em si, não se importando com o dano que a própria vantagem pode acarretar aos outros, sem compreender que, num regime de contínuas trocas, o mal e o bem são comuns, e acabam por voltar ao remetente. A maior revolução deverá ser moral, como complemento da que já está em ação, a tecnológica, que por si só leva à transformação do homem em robôs mecânicos e não à espiritualização, o que não constitui verdadeiro progresso. Nos países mais civilizados, já se começa a compreender a grande utilidade de ser honesto,
em lugar de ludibriar o próximo com astúcias. Os países mais atrasados, ao contrário, por um feroz egoísmo e espírito de mentira, estão reduzidos a um inferno onde não se pode produzir para melhorar, mas somente roubar e fugir. Mas aqui e ali, em algum ponto do globo, começam-se a manifestar sintomas de mudança no método de vida. O movimento aparece entre os jovens, porque é através deles que a vida se renova. Eles procuram clareza, sinceridade, colocam a nu os problemas para resolvê-los, em vez de os esconder no silêncio. Os adultos são ainda da velha escola e preferem ocultar a verdade, julgando não existir aquilo que não se vê. Mas os jovens o descobrem, porque querem ver, compreender, resolver. E neste momento que nasce o escândalo, porque se descobre que muitos problemas não estavam de fato resolvidos, e, muitas vezes, a moral oficial é uma mentira, a autoridade um meio de comandar para vantagem própria, a religião uma hipocrisia, e assim sucessivamente. Eis já um início de renovação contra o passado. Em alguns países, já se denunciam os erros dos adultos que se tornaram mestres para ocupar posições de comando e não para formar uma sociedade melhor, isto é, denuncia-se a traição da missão da qual os dirigentes procuram conservar a investidura, mostrando-lhes que a realidade é diferente da que proclamam. Em vários pontos da Europa, já se vê despontar esta reação contra os velhos métodos de vida. Procura-se, assim, quebrar a cadeia a que se deveriam sujeitar os não saídos ainda da menoridade, os quais, uma vez adultos, dominariam a geração sucessiva. Passava-se este peso de uma outra geração que tinha vencido na luta pela vida e que, agora, deveria pensar primeiramente em si, se quisesse sobreviver. A revolução consiste em substituir a noção clássica de autoridade e direito, com o fim egoísta, isto é, para a vantagem de quem a possui e prejuízo de quem a ela está sujeito, pelo conceito de autoridade e dever, para o bom coletivo. Neste caso, a autoridade, sendo também para a vantagem de quem dela está dependente, não gera a clássica revolta dos subordinados contra os patrões. Em novo estilo, a orientação educativa não se baseia mais numa imposição dogmática sem temores reverenciais. Pelo contrário, é eliminado tudo quanto provoca afastamento, e favorecido tudo aquilo que signifique aproximação, de maneira a estabelecer não mais um relacionamento baseado, de um lado, no comando e, do outro, na subordinação, temor e mentira, mas, sim, na igualdade, confiança e compreensão, de modo que se possa criar um diálogo. Até agora, por causa da imaturidade geral, não só dos educadores, mas também dos educandos, não se seguia o método da compreensão, mas o da imposição como sistema educativo. No regime de luta em que se vivia, o educador, para não ser vencido, devia por força tornar-se um domador. Mas com este processo a obediência que se conseguia era cheia de desconfiança e de rancor. Então, se a personalidade do indivíduo, apesar de torcida pelo esmagamento, sobrevivia, ela ficava esperando o momento da revolta, e a sua obediência era fingida, exterior e passiva. Se, entretanto, aquela personalidade era destruída pela opressão exercida, ela aderia, simplesmente como um autômato, ficando sua obediência ainda mais inerte e passiva. O resultado era sempre uma destruição e não uma criação de valores. Ora, a função do educador não consiste em exercer a sua profissão com a menor fadiga e a maior comodidade possível, fazendo o seu trabalho para submeter outras personalidades, mas em desenvolvê-las para que elas cresçam e se aperfeiçoem. Desse trabalho depende a formação da humanidade futura. Ele é, portanto, de fundamental importância. No passado fez-se isto demasiadamente ao contrário, tendo como resultado os belos exemplares de hoje. Quantas energias se desperdiçaram e que prejuízo para todos, só porque cada um andava em busca da sua egoística vantagem. Deste modo,
Na realidade se educava com hipocrisia, sendo esta a substância daquilo que se aprendia, porque esta era a essência daquilo que se ensinava. Assim se fabricava um tipo de indivíduo que mordia o freio à espera de se revoltar quando chegasse adulto, um tipo de falido não mais capaz de se afirmar na vida. Este é o resultado, quando o objetivo da autoridade é fabricar seres obedientes. Em resumo, o mais bem educado, segundo o velho sistema, era o que aprendia o jogo escondido, que consistia em saber conquistar a sua própria vantagem sob a aparência de pessoa de bem, religioso praticante, exaltador da virtude, cidadão irrepreensível. A autoridade tacitamente aprovava o sistema, porque detinha a parte que mais lhe importava, o respeito devido. Assim, educado na arte da hipocrisia, o indivíduo encontrava-se de acordo com todos, sendo tolerante para com as fraquezas dos outros, que cuidava de não denunciar, porque com isso poria sua asa descoberto. Não incomodava ninguém, até se tornava simpático, fazendo assim carreira no mundo, tudo isto de modo a alcançar o ideal de paz e harmonia. O que de melhor se podia desejar? Até agora a sociedade tem avançado com esses acordos secretos, mas com os resultados que acabamos de ver. Como por um tácito consenso, cada um podia infligir certa dose de dano ao próximo, para isso tirar a respectiva vantagem, de maneira que permitisse ao semelhante aplicar outro tanto em prejuízo de terceiros, para colher também a sua própria vantagem. Assim se praticava a arte da convivência pacífica. Com tal método, no entanto, aquele prejuízo se transmitia de indivíduo a indivíduo, passando cada um ao seu vizinho, até que chegasse aquele que deveria absorvê-lo e pagá-lo. Seria natural que existisse uma classe de prejudicados, adaptados à função de vítima, jovens, porque desarmados, dependentes, porque sem meios, crentes, porque simples, os quais, pela sua posição de inferioridade, deviam aceitar essa situação. Ora, o dano todos o sentem, porque queima. Mesmo que não cheguem a descobrir de onde lhes é imposta a queimadura para poder reagir contra sua origem, forma-se nas vítimas um ódio tal que procura todas as ocasiões para desabafar, fazendo sofrer qualquer um. Até hoje a sociedade viveu arrastando este enorme peso de forças negativas que a agridem a cada passo. O grande escândalo dos novos tempos é querer ser leal e honesto, é pretender descobrir e denunciar tal jogo, é querer finalmente destruí-lo para não ser mais vítima e, assim, truncá-lo definitivamente, para que não se transmita às gerações futuras. É natural que tais pretensões levantem o partido fortemente consolidado dos bens pensantes, acomodados nas suas posições, nas quais não querem ser perturbados. O problema deles é assegurar o respeito, que é a garantia da sua defesa e sobrevivência. Acontece que, descobrindo-se hoje o velho jogo, ele não serve mais, e quem o praticava com habilidade encontra-se por terra, desarmado. Por isso grita que é um escândalo. Assim, um dos elementos se deslocou, e os que deviam submeter-se àquele jogo não aceitam mais. A cadeia ficou assim rompida. O passado, todavia, resiste a uma sociedade que já tem os pés no amanhã, mas, algumas vezes, ainda pensa com forma mental remanescente da Idade Média. É necessário, contudo, libertar-se de tais erros, se desejar viver menos carregado com tantas lutas e dores. A moral permanecerá, mas as culpas serão diferentes, não as de índole privada, que não dizem respeito senão ao indivíduo, mas as que prejudicam a coletividade, como, por exemplo, viver sem trabalhar, possuir em excesso, o parasitismo econômico, o abuso de autoridade, o furto que sabe fugir à lei, tudo o que é contra a ordem e o bem dos outros. Será o moral que respeita mais a liberdade privada e mais preocupada em satisfazer os interesses coletivos, o que significa, numa justa distribuição, satisfazer os de cada um. Ora,
Não se pode impedir que o mundo se vá transformando nesta direção, na qual se move o fenômeno evolução. Já que e acolá se nota este trabalho, tanto no plano político, como no social, econômico, moral e religioso, com tentativas de adaptação a novos tipos de vida. Procura-se desmantelar a hipocrisia para se chegar a uma forma de coerência entre o que se prega e o que se pratica. Mesmo que, para chegar a isso, seja necessário dizer de outro modo, para que tudo corresponda à realidade da vida. Perante o homem novo, que será mais inteligente, o ardil da hipocrisia se tornará uma ridícula puerilidade. Vemos aparecer sinais de tal transformação no fato de que, em alguns povos mais avançados, a mente, especialmente no ensino, não é mais usada nas suas qualidades inferiores e, sobretudo, como registrador mnemônico, mas nas suas funções diretivas de compreensão e orientação. Assim, não se carrega mais a inteligência com o peso de um árido amontoado de noções, para o que bastaria a técnica de pesquisa de biblioteca. O ensino não é mais imposição de ideias, porém desenvolvimento de personalidade, de capacidade de raciocínio e de juízo. É um exercício que, com o livre intercâmbio e o estímulo ao pensamento, tende à formação de uma mente autônoma e madura. Então, o professor não é mais um repetidor que transmite noções recebidas, ou que impõe ideias por autoridade, em vez de fazer demonstrações e expor suas convicções. Não é mais o sapiente absoluto que não discute, mas apenas sentencia. O aluno, por sua vez, não é mais um recipiente para encher com dados e informações, mas um ser que pensa também com a sua cabeça, faz perguntas, critica. Podendo, inclusive, não aceitar os pontos de vista do mestre, quando saiba apresentar justificativa. São essas as qualidades que mais valem e que são desenvolvidas. É certo que para o professor é menos fatigante o método de um repetidor de sabedoria, mas isso não basta para formar homens. A escola do futuro deverá servir para preparar os jovens a resolver os problemas da vida e não para fazer eruditismo e colecionadores de noções que os tornarão cultos, mas fora da realidade. Concluindo, a nova posição é oposta à precedente, isto é, a geração dos adultos não se ocupará apenas de manter, com base na autoridade, as suas posições, nem os jovens pensarão em conquistá-las tolhendo os meios aos detentores. Acontecerá, ao contrário, que a primeira se ocupará de educar a segunda, estimulando-lhe o que tiver de melhor, e esta aceitará tal ajuda para colaborar depois com os adultos no interesse comum. E não pensará em libertar-se deles como se fossem um obstáculo à sua própria expansão vital. O que nos conforta é ver que, nos países mais civilizados, várias ideias sustentadas na obra em seu início, então olhadas com desconfiança, começam agora a ser sentidas e postas em prática. Um sinal evidente de tais mudanças o vemos nas novas atitudes do Concílio Ecumênico Vaticano II. Na parte final no volume Constituição, Decretos, Declarações, Editora Ave, Roma, L. 966 til. No capítulo Liberdade Religiosa, aparecem textualmente estas palavras. Este Concílio Vaticano declara que a pessoa humana tem o direito à liberdade religiosa. Os seres humanos devem ser imunes à coerção por parte de qualquer poder humano, de maneira que em matéria religiosa ninguém seja forçado a agir contra sua consciência. Cada um tem o dever e, portanto, o direito de procurar a verdade em matéria religiosa. Os imperativos de lei divina, o homem os escolhe e os reconhece através da sua consciência, a qual deve seguir firmemente para alcançar o seu fim, que é Deus. Não se deve, portanto, constrangê-lo a agir contra a sua consciência. O exercício da religião consiste antes de tudo em atos internos, voluntários e livres, com os quais o ser humano se dirige imediatamente para Deus, atos que não podem ser nem impostos, nem proibidos por uma autoridade meramente humana.
mesmo que tais disposições possam ter sido provocadas pelo desejo de obter liberdade religiosa no seio de regimes que a negam, representam, entretanto, um grande passo à frente no terreno da liberdade de consciência, tendo sido esta até ontem oprimida ao seu modo, como o comunismo faz agora também de outra maneira particular. Isto demonstra não